Olá, vamos falar sobre como estudar com inteligência para o Revalida. Quando a gente fala de prova prática, principalmente você precisa estudar com mais inteligência do que outras formas, né? A prova teórica tem muito mais variações de conteúdo que a prova prática. Então, na prova prática, você precisa direto, você precisa de táticas melhores para poder estudar. Então, o que a gente vai falar sobre isso? Você primeiro precisa focar no que importa para o Revalida. E o que importa? Você vai ver que o Revalida na prova prática, ele cobra sempre os mesmos temas. Claro que de forma diferente, mas ele roda e cai no mesmo lugar. Por quê? Não todos os temas de uma prova objetiva do Revalida podem entrar na prova prática ou eles se encaixam. A prova prática precisa de uma doença, por exemplo, que tenha uma anamnese legal, que tenha sinais, sintomas específicos, que tenha um exame físico legal, que tenha exames laboratoriais, de imagem, que tenha orientações, precisa de uma forma mais completa. Em algumas áreas da prova que tenha procedimentos, que sejam usados materiais específicos naquele caso. Então não são todos os temas que caem na prova teórica que você vai conseguir encaixar ele bem na prova prática. Então foca no que importa. Entende? A essência de cada tema. Você vai separar, claro que o Revalida já te ajudou com isso, te deu a lista de temas que está no nosso material, mas você vai focar naquilo ali, entendendo a essência. Por quê? Tuberculose, por exemplo, se você falar infarto, tem coisas que para a prova teórica você precisa estudar do infarto, para a prova prática não, que não tem como cobrar. Tuberculose também não, qualquer outra doença. Então entende a essência da prova, o que cai, como que a prova prática, entende o padrão da prova, como que a prova prática gosta de abordar cada tema para você estudar com inteligência, com mais facilidade. Outra coisa que muita gente perde tempo, temas longos demais. A gente viu muita gente errando nas últimas provas porque pegava temas lá do outro lado do mundo, pegava um câncer lá daquela coisa, queria estudar fisiopatologia, doenças raríssimas que nunca apareceram na prova, a pessoa queria pegar, gastar dias estudando aquilo. Não perca tempo com temas muito longos, vai direto, vai no que importa, vai na base. Você não precisa tirar 100 na prova, você precisa fazer só a sua média. Então, vai em cima daquilo ali, vai em cima do que foca, dos pontos principais. Depois, quando sobrar tempo, você vai conseguir olhar uma coisinha a mais, ver coisas extras. Primeiro, domina a base. Primeiro, você precisa dominar toda a essência da prova, que ela sempre cobra, para depois pular para frente, tá bom? Outra coisa, treine. Tenha tipos de treinamento, né? Aqui na mentoria a gente tem várias formas, a gente ensina aqui várias formas de treinamento. Treine, use isso. Não fica também só em leitura, você não pode ficar só treinando nem só leitura. Faça essa mescla, mas treine sempre, não tenha vergonha, não tenha medo de errar. E você vai errar e vai errar muito. Eu treinei, fiz a prova prática, aprovei no Revalida, tirei uma nota alta na prova prática, mas eu errava demais até o último dia. Até o último dia que eu treinei eu errei. E errei na prova também, que eu não fechei a prova. Então você vai errar, não tenha medo de errar. Agora, quando errar, anota seus erros. Olha, eu estou errando muito isso aqui. Tinha uma coisa que eu errava muito na época de treinamento, que era a notificação. Eu falava e sempre quando chegava nos treinamentos eu errava. Eu anotei notificação, imprimi uma folha desse tamanho, notifica, faltou pouco só fazer uma tatuagem. Então eu escrevi no quarto inteiro, em cartaz, em folha, em post-it, notifica. Então, saiba onde está errando, corrija seus erros e anote sempre, tá bom? E isso que eu te falei de entender o padrão da prova é mais ou menos entender a essência de cada tema, né? A prova tem um padrão e você vai conhecer isso vendo checklists anteriores. Então, o que você vai fazer aqui? Quais são os passos principais? Já entrando nisso de entender o padrão, né? Como eu já falei, você precisa conhecer todos os checklists que já caíram na prova do Revalida. Você precisa conhecer seu inimigo, seu adversário, você precisa estar próximo, conhecer cada passo dele. E você só aprende isso vendo tudo que já aconteceu, tudo que ele já fez. Então, pegue o Revalida e deixou para vocês aqui o checklist, vocês têm acesso a todo o checklist aqui editado, bonitinho, que já caiu na prova do Revalida. Então pega, leia, estude, revise, pegue, revise várias vezes, tente criar os seus próximos disso ali, mas conheça cada detalhe, cada ponto, cada tópico do que já caiu no Revalida. Porque se você for olhar ao longo dos anos, nas estatísticas, sempre repete algum tema. Em todo ano vai cair um tema que já caiu anteriormente. Então entenda como que o Revalida cobra isso, conheça. O checklist do primeiro dia de estudos até o último dia você vai estar pegando checklists anteriores, revise. Coloque isso mesmo de cabeceira, tem o tempo todo no celular, no computador, onde que for, conheça esse checklist, tudo que já caiu na prova, tá bom?
Qual que é o segundo passo? Você já pegou o checklist, já viu ali onde que você precisa ter mais atenção? Opa, olha, daqui tem aquele jeitão da prova. Cirurgia, geralmente cobra BCDE do trauma, tal, cobra pneumotórax, hemotórax mais, o que cai aqui? Cai sutura. Então, você vai pegar nas grandes áreas aqui, olhar tudo que você precisa de mais atenção. Então, tem alguns temas aqui mais tranquilo. Tem gente aí que, poxa, eu domino pra caramba pediatria e tal. Tranquilo, esses temas aqui, eu vou dar uma revisadinha na parte teórica. Poxa, eu não sei nada de GO. GO, vou ter que treinar mais, vou ter que revisar mais. Então, pega de cada um, porque na prova são 2 estações de cada um. Então, você vai ter que estudar por igual, mas o que você precisa ter mais atenção em cada área? Separa o que você precisa ter mais atenção. Você vai conseguir perceber muito isso fazendo o primeiro passo. Quando você pegar todos os checklists Revalida, cada ano, 2 questões, 2 estações de cada área, você vai, poxa, essas estações de cirurgia são meio puxadas, eu não manjo tanto de cirurgia não. Vou dar uma atenção especial a isso. Então você precisa conhecer, tá bom? Terceiro passo, variedade de estímulos. Não adianta você querer só treinar. E por isso que é tão importante essa fase aqui de aprendizagem, você conhecer a forma de estudo, porque não adianta você ficar só treinando e não revisar e não saber o conteúdo desse treinamento. Também não adianta você só ficar lendo parte teórica e não treinar e não ver como que você age diante desse nervosismo, diante, né, dessa pressão. Então, tem variedade de estímulos. Quando você for estudar, você tem que treinar, tem que fazer post-it, grava áudio, isso aqui é uma técnica espetacular, que eu sempre usei muito. Eu acho que eu tenho até hoje no HD lá mais de 300 áudios gravados. Eu pegava lá, infarto agudo do miocárdio, e ficava falando como se fosse uma estação. Olá, bom dia, meu nome é Brian, como é que eu posso te ajudar e tal. E aí respondia e ficava falando tudo de infarto. Depois eu escutava o áudio, via o que eu errava e anotava meus erros. Então treinar por áudio é muito legal, muito bom, dá para mandar para amigos, dá para fazer sozinho, é muito bom. Post-its na parede, escreve lá na parede, usa os cards de treinamento, anota a doença, o nome de um lado e a ordem de atendimento dela do outro, mapas mentais, fluxogramas, resumo, tudo que você puder. Mas use estímulos diferentes para criar material, sem ter criando conteúdo. Quem mais aprende um tema é quem ensina ele, você está ensinando para você mesmo, ou até treinando com os amigos, você vai criar material, vai fazendo checklist, vai fazendo resumo, produza esses materiais com diferentes estímulos, tenha contatos com o mesmo tema, com estímulos diferentes. Isso vai aumentar muito sua fixação daquele tema. Quarto passo é revisão. Revisão é importantíssimo. E eu sempre falo, né, que revisão vai ser a chave para você aprovar. E você não vai ficar fazendo revisão a partir de um livro inteiro, de aulas de 1, 2 horas que você usou para passar na prova teórica. Você vai fazer revisão em cima do material que você produziu, dos seus resumos, do seu checklist, tudo que você já tem, do seu post-it, ouvindo os seus dados, mapas mentais, fluxograma. Então, mantenha a revisão. Todos os dias, tira um tempinho para revisar no final do dia o que você estudou naquele dia. No sábado, revisa tudo, eu sempre fiz isso, revisão no sábado, tudo que eu estudei na semana. Então, revisa, eu quero que você estude prova prática pelos seus materiais. Para de ficar pegando resumo dos outros, coisa dos outros, ficar assistindo aula longa, livro, não. Gasta tempo revisando. Revisão vai ser a chave aqui, tá bom? E o quinto passo, treine, treine, treine sempre. Tenha um momento sempre do dia de treinar, crie checklists. É importantíssimo que você não fique preso a ler checklist. Você já deve ter visto aí nos grupos, um monte de gente, né? Eu quero checklist fulano que é o bom. É o checklist fulano, não existe checklist fulano que é o bom. Nem o nosso do nosso curso é bom, nem curso nenhum de ninguém é o bom. O bom é o que você faz. Porque o checklist que você cria, você não esquece mais. Aquele dali que você criou, que você tentou montar uma ordem de atendimento, tentou montar uma dinâmica de estação você mesmo, você não vai esquecer mais. Porque você fez aquilo, você chegou no topo da pirâmide do aprendizado criando o seu material. Crie seu checklist, estude, pegue fontes, olhe dos colegas, mas cria o seu. Para de querer estudar para o material resumido dos outros. Resumo só funciona para quem criou. Checklist só funciona para quem criou. Então para de ficar pegando padrão. Porque ninguém vai adivinhar checklist. Nem eu revalidei, nem seu amigo, nem ninguém. Você tem que pegar o seu padrão e saber tudo. Eu sempre falo, aqui falei nas últimas mentorias, você precisa saber 1 milhão de coisas para acertar uma na prova. Você precisa ter contato com esse 1 milhão. Então você vai pegar um tema, talvez vai saber 200 itens de um checklist de infarto, como eu citei aqui. E na prova vão cair só 12, 15. Mas não importa, você sabe os 200 e você só vai saber esses pontos se você tiver criado seu material, tá bom? E aí, claro, como é de praxe você tirar pelo menos um dia para fazer uma prova completa. Porque pelo menos 5 estações um dia, eu fazia 10, treinando com um amigo direto. Sábado era o dia de parar, largar tudo, 10 estações. Mas se você puder fazer 5 pelo menos, que é o que cai em cada dia de prova, já está
fantástico. Então, treina sempre, cria seus materiais e tem um dia para poder fazer a simulação total, tá bom? E o sexto passo, que é importante também para estudar com inteligência, é estudar sempre. Não fique esperando o momento correto, o momento perfeito para poder estudar. Onde você estiver, estou viajando, pega o material e está lendo, está na fila do médico, esperando o dentista em algum lugar lá, na recepção, pega material e vai lendo, mantenha estudando onde você estiver. Daqui para a prova prática, você vai estudar o tempo todo, você vai estudar com tudo, qualquer material, você vai pegar algum que for. Eu quero que você estude, 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 estude em qualquer situação, tá bom? Então, esses são os passos para você estudar com inteligência para a sua prova prática. Foca, pega o caminho, não fica perdendo tempo com doença que nunca caiu, com coisa absurda. Pega os temas que eu revalidei e deu, pega o que já caiu de base do checklist, vai seguindo nesse rumo, porque você vai chegar muito mais facilmente na sua aprovação, tá bom? Então, até a próxima!